No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre uma coisa que eu chamo de o viés da solução. Quero te dizer por que ele pode trazer muitos impactos negativos para o projeto que você estiver fazendo na sua empresa ou na sua startup, no seu micro ou pequeno negócio, e o que você pode fazer para solucionar essa questão. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora e mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. E no vídeo de hoje eu quero conversar então com você um pouquinho sobre algo que eu chamo de o viés da solução. Essa é uma questão que tem a ver com quando a gente está tentando criar um novo projeto, seja um empreendedor querendo abrir uma empresa, seja uma startup querendo criar um produto ou serviço inovador, seja uma grande organização querendo trazer um processo interno para melhorar o trabalho de suas equipes, de forma às vezes inovadora, né? Qualquer projeto que seja, nesse grande leque, nessa grande gama de opções, a gente sempre corre o risco de pular para a solução antes de investigar devidamente qual é o problema que a gente está querendo resolver. Então é isso que eu chamo de viés da solução. E como eu falei, pode acontecer em qualquer tipo de projeto. Às vezes a gente está querendo desenvolver um novo procedimento, um novo processo dentro da nossa organização e a gente não entende exatamente quais são os famosos stakeholders, né? Ou as partes interessadas realmente envolvidas naquele processo. Ou a gente é uma startup querendo criar um produto ou serviço inovador e a gente não vai a campo, a gente não vai conhecer o nosso cliente, a gente não vai entender em profundidade aquele problema. Então, eu quero conversar para a gente assim, elaborar um pouco melhor e ganhar um pouco mais de clareza nisso, sobre os 3 momentos que a gente costuma ter que navegar quando queremos implementar uma nova solução. Vou chamar de solução aqui, mas entenda que eu estou falando tanto de processo, quanto de produto, como de serviço. Então, o primeiro momento que a gente passa, a primeira incerteza que a gente precisa eliminar, porque esse processo tem sempre a ver com diminuir os riscos e as incertezas para a gente chegar no final na melhor solução para aquela questão. Então, a primeira etapa é o que a gente chama de Problem Solution Fit. Problem Solution Fit. Gi, por que você está trazendo o termo em inglês? Eu estou trazendo porque ele é o mais conhecido, né? Então, pode ser que você ouça outras pessoas usando esse termo, eu quero que você se localize. O que é Problem Solution Fit? Ele é o casamento, o fit, o encaixe entre problema e solução. Então, quando a gente está navegando nesse processo de criar algo novo, que a gente quer diminuir essas incertezas, a primeira incerteza é esse casamento. É essa relação, essa interconexão entre o problema que a gente está querendo atacar e a solução. E aqui é algo que muitas vezes é uma etapa que as pessoas pulam, tá? Se tem uma etapa que a gente pula, que a gente ultrapassa, é essa etapa. Ok? Então eu já estou trazendo ela para a conversa porque ela já é a primeira forma da gente solucionar um problema, correto? Então a gente precisa olhar para qual é o problema que eu estou tentando resolver e a gente precisa ter uma abordagem meio científica para isso, que é o seguinte: será que eu realmente estou entendendo qual é o problema? Será que o que eu acho que é problemático realmente é o maior problema que essa pessoa tem? Ou existem outras questões? A segunda questão, a segunda etapa, é o que a gente chama de Product Market Fit. Isso aqui as pessoas já costumam olhar. O que é o Product Market Fit? É esse casamento, essa intersecção entre o produto, que é a minha solução, ok? O produto, o serviço, o processo, né? E o mercado. Então, é essa relação, ou seja, eu tenho um produto e eu tenho um mercado para isso. Por que eu estou falando que as pessoas geralmente começam daqui? Porque ela pula, através desse viés da solução, ela pula para a solução, ou seja, ela já começa do produto, ou serviço ou processo, e ela vai se preocupar só em olhar se existe um mercado para aquilo. E aí ela vai tentar achar esse momento aqui.
Qual que é o problema quando eu pulei essa etapa? O problema aqui é, eu não conheço muitas vezes em detalhes, em profundidade, os desafios do meu usuário, né? Qualquer que seja. E aí entenda o usuário aqui como cliente, interno e externo. Então eu não entendo. E aí fica difícil eu comunicar isso da melhor forma possível. Essa pode ser uma questão. Uma outra questão pode ser exatamente de eu ter a solução não ideal. Ou de eu ter até uma solução para um problema que talvez seja irrelevante. Ou seja, para o meu cliente ele até tem aquele problema, mas ele resolve de outro jeito, se não resolver está tudo bem, nem é tão sério assim. Então será que eu vou ter mercado para isso? Ou se eu estiver falando de um processo interno, será que as pessoas vão mudar o comportamento delas? Então, esse é o outro fit que a gente precisa achar, mas a gente precisa passar por aquele primeiro. E um terceiro fit que a gente tem que fazer, um terceiro encaixe que a gente tem que fazer é o Business Model Fit. O que é isso? É o encaixe, o casamento do modelo de negócios. Ou seja, não só eu tenho uma solução para a qual eu tenho um mercado interessado, mas eu consigo criar um modelo de negócio sustentável em cima daquela questão. E aí, quando eu estou falando de processos internos dentro de uma organização, eu estaria falando então da sustentabilidade, ou seja, o departamento vai realmente aderir, começar a usar e eu vou expandir aquele processo por toda a organização, tá? Então vamos pensar nisso, nesse Business Model Fit, de forma ampla. Então eu falei para você de quais são as 3 etapas que a gente deveria passar para mitigar, minimizar as incertezas. E aí o que acontece quando a gente pula essa primeira etapa e vai para a segunda? Que de novo é o que todo mundo faz. A gente perde a perspectiva. A gente perde a perspectiva de quem é realmente o nosso usuário, do que é importante para ele, de como ele utiliza aquela questão ou de como ele navega naquele problema. Quando eu estou falando de aderência, por exemplo, interna dentro de uma organização, se eu tiro esse usuário final da conversa, muitas vezes é um convite para criar resistência. É um convite para a hora que eu chegar lá com a solução depois, aquela pessoa não querer aderir a esse novo projeto. E eu já vou te contar um exemplo real, ok? A outra questão é que a gente perde uma chance de ter buy-in. O que é buy-in? E aí eu tô pondo o termo em inglês aqui para você saber como escreve e entender, porque você pode ver as pessoas falando, e eu vou trazer o termo em português para você, tá? Então a gente pode perder buy-in. O que é isso? É a aderência, é a adesão. É exatamente essa resistência que eu falei. Então, a gente pode perder uma oportunidade de ter pessoas jogando no nosso time, querendo realmente ser os primeiros usuários, ou querendo ajudar a gente a implementar aquilo, sendo o que a gente chama de fãs ou evangelistas, né, quando a gente está falando de um cliente externo. Então, a gente pode perder a oportunidade justamente porque a gente não encontrou esse fit aqui, a gente não sabe em profundidade como aquela solução se encaixa no problema. E a gente corre um risco de se apaixonar pela nossa solução. E esse talvez é um dos grandes riscos que os empreendedores e os empreendedores internos, né, os intraempreendedores também correm, que é o processo de se apaixonar, de se apegar com uma solução sem pensar em qual é o problema. E aí a gente perde a oportunidade de encontrar soluções melhores, mais interessantes, para pedaços ou questões do problema que sejam mais sérias, e a gente não alcança todo o potencial daquela iniciativa que estamos tendo. Então deixa eu contar o exemplo que eu comentei com vocês. É um exemplo um pouco antigo até, isso aconteceu por volta de 2011, então vamos pensar que a gente estava num momento em que os smartphones estavam chegando ao mercado, né? Toda essa transformação digital das últimas décadas, dos últimos anos, na verdade, não estava assim tão forte. E aí a gente estava trabalhando com uma distribuidora, né, de uma empresa que tinha vendedores diretos. Sabe aquela empresa que ela tem uma força de vendas e esses vendedores vão até os clientes para atendê-los pessoalmente?
Não preciso entrar no caso de qual era a empresa, mas era isso, era uma empresa com uma força de vendas. E nessa empresa, esses vendedores tinham todos 20 anos de casa, 30 anos de casa. Uma empresa antiga com uma equipe também com muito tempo. E eles vendiam através de catálogos. Então a empresa fazia catálogos a cada 3 meses, mais ou menos, com os produtos e levava para essas pessoas, entregava para esses vendedores fazerem as vendas, correto? Só que a empresa quis inovar. E aí ela nem conversou com ninguém. Ela simplesmente criou uma página, um catálogo virtual. Por que ela fez isso? Ela queria resolver o problema dela. Qual que era o problema dela, da empresa, do departamento de marketing? Era um alto custo com aqueles catálogos, era aquela coisa de que o catálogo acabou de sair da gráfica e um produto mudou, um produto saiu de linha, alguma coisa mudou e aí a gente precisa esperar 3 meses para imprimir isso de novo. E o negócio está na mão dos vendedores. Então ela não tinha flexibilidade e ela tinha um alto custo. Ela queria resolver esse problema. Então ela criou um catálogo virtual, comprou uma série de tablets, né? Naquela época a gente ainda estava mais com os tablets, entregou isso na mão dos vendedores e falou: pronto, tá aí o seu catálogo. O que vocês acham que aconteceu? Resistência. O que aconteceu foi resistência, porque a gente tinha vendedores antigos que estavam acostumados com um método anterior e que não foram envolvidos no processo. A gente não analisou essa questão aqui e a gente não conseguiu buy-in, a gente não envolveu as pessoas no problema. Ou seja, foi uma questão de alguns meses de projeto e a empresa aposentou o catálogo virtual e teve que voltar para a gráfica. E aí redesenhar todo o processo para incluir os vendedores e fazer todo um novo movimento até que eles conseguiram implementar o catálogo virtual. A grande lição aqui é: isso não precisava ter acontecido. Eles poderiam ter desenhado a questão de uma forma em que a aderência e a solução fosse a ideal para aquelas pessoas. Mas Gi, você está falando isso, mas às vezes as pessoas não aderem, estou falando agora de dentro da empresa, tá? Às vezes as pessoas não aderem a um novo processo porque elas não querem, elas estão com preguiça, o que quer que seja. A minha pergunta para você é: será? Nunca assuma que isso é verdade sem antes colocar toda a questão no microscópio. Esse é o convite. Sempre coloque as questões no microscópio, envolva as pessoas no processo para você saber de verdade. Um outro caso, uma empresa nos Estados Unidos, eles queriam começar a trabalhar com drones e eles iam usar drones para navegar em cima das plantações e vender imagens daquelas plantações para os fazendeiros, para que os fazendeiros pudessem usar aquela informação para trabalhar melhor os campos. A primeira coisa que eles descobriram quando eles foram investigar esta questão aqui, conversando com os fazendeiros, é que não precisava ser drone. Existiam aviões que já estavam passando por cima das plantações com aditivos, né, para aplicar aditivos naquela plantação. E eles podiam colocar a câmera que ia tirar as imagens específicas que eles iriam usar nesses aviões. Então eles achavam que eles iam ser uma empresa de drone e a primeira coisa que eles descobriram é que o drone não era necessário. Que bom que eles colocaram isso no microscópio desde o começo e se permitiram não perder dinheiro desnecessariamente num investimento que não ia levar a melhor solução para aquele problema. Então, isso é o que eu chamo de viés da solução, é uma coisa que eu tenho encontrado muito nos últimos anos, tanto em grandes organizações, nos funcionários que estão querendo mudar processos internamente, quanto nas startups que estão querendo criar soluções inovadoras, quanto nas micro e pequenas empresas que estão querendo criar novos produtos e nos empreendedores que estão querendo desenhar novos negócios. Se você já me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho uma série de vídeos aqui falando sobre isso. O meu livro fala sobre isso, sobre como a gente deve minimizar, começar com o mínimo viável e fazer toda essa investigação. E tem 2 técnicas que ajudam a gente muito com esse problema, que é o Design Thinking e o Design Sprint também. E aí eu tenho vídeos específicos aqui no canal só para falar dessas metodologias.
Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que essa reflexão tenha sido útil para você, e se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, é só pegar o link aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com essa pessoa. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Desde já, eu desejo sucesso na sua empreitada. Um beijo grande e até a próxima!